você tem os produtos. Veja só, dando uma visão final ao processo, você vai perceber então que para a reação acontecer, houve uma fase em que se absorveu calor, houve uma fase em que se liberou calor. Daí vem uma grande nuance lá da termoquímica. A reação é exotérmica ou endotérmica? Aí é que está a importância de entender esses dois momentos. Se você absorve mais do que libera, então a tua reação como um todo vai ser endotérmica. Se você libera mais do que absorve, então a sua reação como um todo vai ser endotérmica. Veja só, nesse gráfico você tem os reagentes, aconteceu todo o fenômeno e você produziu produtos. Repara que os produtos têm mais energia do que os reagentes. Se você chegou a alguma coisa com mais energia do que você tinha antes, é porque ao longo do caminho você absorve. Se você absorve, essa reação é endotérmica. Lembre-se, essa reação se caracteriza pela energia dos produtos ser maior que a energia dos reagentes. Necessariamente, quando você agora voltar no gráfico da reação exotérmica, teu reagente, processo todo, teu produto. Repara que o teu produto tem uma energia menor que a do reagente. Então agora você produziu alguma coisa com menos energia do que você tinha. Nesse caso, você liberou. Então repara uma coisa crucial. Na reação exotérmica, o teu produto está abaixo do teu reagente. Já lá na reação endotérmica, o teu produto está acima do reagente. Então, se você tiver um produto acima da linha do reagente, você absorveu. Se você tiver um produto abaixo da linha do reagente, então você liberou. Isso é crucial como finalização desse processo da cinética, do perceber o envolvimento da energia na questão da reação química. Lembre-se que de tudo isso que nós falamos, é bom enfatizar, primeiro, a energia de ativação. Vamos voltar naquele exemplo, H2 mais Cl2 dando 2 de HCl. Vamos ver então o gráfico dessa reação em questão. O H2 mais o Cl2 reagem, chegam à etapa de complexo ativado e produzem HCl. Para isso, os dois pontos fundamentais foram a quantidade de energia que se forneceu para que as colisões ocorressem, que nós chamamos de energia de ativação. E um momento, que é o pico desse gráfico, chamado de complexo ativado, que é o momento em que as ligações se quebraram e o produto vai então se formar. Lembre-se que da altura do reagente até o pico é a energia de ativação. O pico é sempre o complexo ativado. É o estágio intermediário, e na maioria das vezes muito rápido, entre os reagentes que já quebraram as suas ligações e os produtos que ainda não se formaram. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Observe então que a energia de ativação vai ser fundamental na determinação da velocidade da reação. Se o teu pico, se a tua altura é pequena, a energia de ativação é pequena, a sua reação é rápida. Se essa altura é muito grande, a sua reação é lenta. Isso quer dizer, frisando o que foi dito agora, que quanto menor a altura do teu gráfico, menor será a sua energia de ativação e mais rápida será a velocidade da mesma. Professor, e que tal resolvermos alguns exercícios para esclarecer o assunto? Ok, Gotinha, você está com a razão. Vamos fazer alguns exercícios. Primeiro exercício, vamos lá. Numa certa experiência, a síntese do cloreto de hidrogênio ocorre com o consumo de 3 mols de gás hidrogênio por minuto. Então, a velocidade de formação do cloreto de hidrogênio vai ser igual
meio mol de hidrogênio reage com meio mol de cloro, produzindo 1 mol de HCl. Isto vai ser fundamental para você, porque a gente sabe que a velocidade da reação é diretamente proporcional às substâncias envolvidas no processo. Aí, então, veja só, meio mol de hidrogênio reage com meio mol de cloro e produz 1 mol de HCl. Se cada meio mol reage com meio mol, se aqui tiver 1 mol, aqui vai ter 1 mol de cloro. Agora, se meio mol de hidrogênio produz 1 mol de HCl, 1 mol de hidrogênio produz 2. Agora, pegando o gancho lá do enunciado, lembre, ele falou lá em cima que 3 mols de hidrogênios vão ser consumidos. Se 3 mols de hidrogênios forem consumidos, eu produzirei 6 mols de HCl, o dobro. Em função disso, vamos analisar as opções que temos. Letra A, ao dobro do consumo de gás cloro, a 3 mols por minuto, a 2 mols por minuto, a 1 mol por minuto e a 1,5 mol por minuto. Veja só, se no início nós falamos que a produção de HCl era o dobro da condição do H2 e do Cl2, se você partiu de 3 mols de hidrogênio, você teria que ter produzido o dobro e daria 6 mols por minuto. Só que nenhuma das opções tem 6 mols por minuto. Isso me remete a que opção? Letra A. É a única que primeiro não tem nenhum valor. Vamos analisá-la novamente. Ao dobro do consumo de gás cloro. Essa então é a minha opção. Por quê? Se é meio de hidrogênio com meio de cloro, dando 1 de HCl, tanto em relação ao hidrogênio quanto ao cloro, o HCl é sempre o dobro. Então essa opção está correta. É a resposta da nossa questão. Vamos ao segundo exercício. A formação do dióxido de carbono, CO2, pode ser representada pela equação carbono sólido mais O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso. Se a velocidade de formação do CO2 for de 4 mols por minuto, o consumo de oxigênio em mols por minuto será, letra A, 8, letra B, 16, letra C, 2, letra D, 12, letra E, 4. Qual dessas opções você acha que seria a nossa resposta? Para isso, vamos observar a reação do enunciado. Vem comigo. Carbono mais oxigênio dando CO2. Perceba, 1 mol de carbono reage com 1 mol de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2. Eles estão na mesma proporção. Cada uma quantidade de carbono e uma de oxigênio produz uma de CO2. Se o enunciado disse que a formação de CO2 se deu a 4 mols por minuto, vamos na reação. Se 4 mols foram produzidos, é porque se consumiu 4 mols de carbono e 4 mols de oxigênio. Isto porque os reagentes estão numa mesma proporção. Se cada mol de carbono reage com cada mol de oxigênio, dando 1 de CO2, 4 de CO2 vão gastar 4 de carbono e 4 de oxigênio. Logo, a sua resposta é 4. Uma boa dica para você é ir à internet e procurar em sites como www.google.com.br ou www.kd.com.br informações sobre reações químicas e as suas velocidades envolvidas no processo. Assim como existe um bom livro de ensino médio que seria o Completamente Química da Marta Reis, da editora FTD, volume 2, de Físico-Química.
Estas então foram as nossas dicas de hoje para essa parte de cinética química. Continuem sempre com a gente, procurem estudar cada vez mais e procurem se exercitar o máximo possível. Um grande abraço e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a cinética química, que enfatizou o estudo da velocidade da reação e os fatores que a influenciam. Conhecemos a ordem de uma reação. Lembrando que a ordem de uma reação pode ser vista em função do reagente ou global do processo. Vimos a teoria das colisões, Que é extremamente importante lembrar que são os choques ou colisões intermoleculares que levam a reação a acontecer. Bons estudos! Caros colegas, o mais importante desse processo é trabalhar a teoria das colisões e enfatizar a parte gráfica do processo, que são os pontos mais cobrados dentro da linha de concursos desse país atualmente. Um grande abraço e até a próxima.